Olá a todos, muito bom dia, sejam bem-vindos novamente ao Primeira Hora do Agro. Hoje é segunda-feira, dia 24 de abril de 2023. Esse ano está voando. E eu estava com saudade de fazer o programa com vocês. Uma semana aí viajando, o Vicente substituiu, ótimo programa, mas voltamos à ativa. E hoje eu quero trazer um pouquinho do que eu vi lá na região de Sinop. Acabei rodando algumas fazendas lá, até no entorno de Sinop, para dar uma olhadinha principalmente em dois pontos. Primeiro, como que está a armazenagem lá, comercialização, tanto de soja quanto de milho, e as condições do milho safrinha. E eu já adianto para vocês que está excelente. Fazia tempo que eu não via um milho tão bom realmente ali na região, e a produtividade vai vir muito boa, muito alta. Também qual será que é o impacto que isso vai trazer para os preços e para a logística, principalmente após julho, porque ali mais um mês já está sendo colhido. Outra terça-feira, a Rússia começou a endurecer o discurso com relação ao acordo do Mar Negro. E, aparentemente, o que nós temos recebido de informações de todos os canais de mídia é que o acordo vai afundar a partir do dia 18 de maio, com uma grande chance desta semana já começarem a ter uma perda na velocidade de embarques e na quantidade de embarques que vai acontecer ali na região do Mar Negro. Novas retaliações vindo do G7, o grupo dos 7 países mais ricos do mundo. A Rússia não está gostando destas conversas e já começa a ameaçar sair do acordo de maneira antecipada. Como será que isso pode reagir? Outra notícia que eu quero trazer para vocês é com relação à safra da Argentina. Na última quinta-feira, a Bolsa ela fez mais, cortou em mais 2,5 milhões o volume de soja que vai chegar ao mercado agora, e saíram notícias também de que há uma possibilidade de o plantio do trigo, que vai começar daqui a pouquinho já no país, ter uma redução de área entre 15% até 60%. Porém, hoje saiu uma notícia que vai haver uma expansão de área. Então, como será que vai ficar a situação da Argentina ali? O programa do dólar soja lá não está trazendo nem perto o resultado que o governo da Argentina esperava, mas também era óbvio, né? Eles fizeram isso no final do ano passado, foi colocado um grande comprometimento de soja já naquele primeiro programa, fizeram mais um programa, já diminuiu a quantidade, e agora quase não está surgindo o comprometimento, porque não sabe exatamente a quantidade que vai ser colhida, e grande parte disso já está fixada. Então o governo até vai permitir a rolagem destes embarques agora devido a essa questão de quebra de safra muito expressiva. E falando em safra de soja, aqui no Brasil, nossa soja está tão barata, mas tão barata que até os Estados Unidos está comprando soja aqui no Brasil. Eu quero explicar de uma maneira genérica o que é o PPE, Preço de Paridade de Exportação, o que é o PPI, Preço de Paridade de Importação, e por que às vezes vale a pena importar e às vezes vale a pena você exportar. É até uma parte que os produtores de milho nas regiões que possuem tradings de exportação estão sofrendo nesse momento. Também estive na North Show, lá em Sinop, uma feira muito legal, muito bacana. Até agradecer a todo mundo que me abordou lá para conversar, trocar uma ideia, pedir para tirar foto. Confesso que é um pouco estranho isso daí ainda, mas conversei com muita gente lá, muitos produtores realmente, e a ótima notícia é que todos esperam produtividade acima da média. A má notícia é que os preços estão baixos, mas pelo menos a produtividade consegue, pelo menos por hectare, compensar um pouquinho esses preços baixos. Então, a adubação foi muito boa, pena que foi cara, mas foi muito boa. O clima está excelente. Até conversei com o pessoal de uma cooperativa na quarta-feira, ou na quinta, acho que foi na quinta-feira, eu conversei com eles, e tinha dado uma chuvinha à noite de quarta-feira, e falou, ó, com essa chuva aí, mais 10 sacas por hectare. Então, para você ter uma noção de como estão boas as condições das lavouras de milho lá na região.
O algodão já está plantado também, muito bonito o algodão, e problema está na logística. Armazéns estão lotados, muita soja ainda para ser comercializado, e o volume de vendas do milho safrinha realmente é muito, muito baixo. Isso já acendeu uma luz amarela em muitos produtores, e eles já estão comprando maquinário para fazer o ensilamento, o silo bolsa, para encher uma ensiladora, para encher silos bolsas, porque não vai haver espaço. Quando você manda o grão para uma trading, por exemplo, o caminhoneiro está demorando 2 dias na fila para conseguir desembarcar, descarregar esse produto lá. E já há algumas tradings lá na região de Sinop, Cláudia, Marcelândia, aquela região ali, que já viraram a chave para o milho. Ou seja, eles já não estão mais negociando soja, já estão negociando o milho, porque mais um mês lá, realmente a colheita começa e o cereal está muito bonito. Produtividade média no Brasil de milho, por volta de 100 sacas por hectare. Uma produção média lá nessa região vai colher no mínimo 150 sacas, 180 sacas vai ser comum lá na região. Então, a gente vê como que vai ficar o espaço disso daí, tem que correr pro silo bolsa. Estivemos em Goiás lá também com a Líder Agro, do meu amigo Carlos, também pudemos visitar algumas propriedades, passar muito pela rodovia em áreas de milho, e o milho ali na região de Goiás, região de Formosa, também está muito bonito, deve vir com uma produtividade acima da média nacional, e o problema também é espaço. Essa é a tônica no Brasil todo. Algumas regiões pontuais aqui no Paraná, sim, essas terão problemas de produção. O milho foi plantado fora da janela ideal, ali quase 50% do milho ficou fora da janela ideal, né, fora do ZARC e tudo, mas está desenvolvendo muito bem. O que nós podemos rodar também, não encontramos grandes problemas, pelo menos na região aonde nós passamos. Até se tiver alguém aí no chat que é de alguma região que está com problema e puder comentar, nós já podemos ter uma base. Mas o DERAL, que é o Departamento de Economia Rural, que é vinculado à Secretaria de Agricultura aqui do Estado do Paraná, coloca que 97% das condições do milho safrinha agora estão muito boas. Então, a gente deve vir quase que certo agora com uma produção acima de 90 milhões de toneladas. Muito provavelmente os 95 milhões serão, sim, concluídos, principalmente pela produção na região sudeste e região centro-oeste do Brasil. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, esse não tem milho safrinha, eles migram para pasto, migram para o trigo, e eles vão precisar comprar milho, e muito provavelmente esse milho virá das regiões do Brasil. Então, já entrando o que é o PPI, o que é o PPE, o PPE é o preço de paridade de exportação, ou seja, é o preço no porto. Ele é calculado a partir da Bolsa de Chicago e mais um prêmio de exportação. Esse prêmio de exportação, ele é negociado diretamente entre comprador e vendedor. Não existe um derivativo, não existe uma formação de preços para o prêmio. Ele vai levar em consideração o balanço da oferta e demanda regional que eu digo pelo país. Então há um prêmio de exportação no Brasil, um prêmio de exportação nos Estados Unidos, na Argentina, e isso funciona para todas as commodities. Soja, milho, trigo, petróleo, minério de ferro, cobre, qualquer commodity que você vai negociar no mercado físico, ela possui um prêmio de exportação. Uns chamam de basis, outros de diferencial, outros de premium, mas existe esse valor do mercado físico, que pode ser um ágio sobre as cotações da Bolsa ou um desconto em relação à cotação da Bolsa. Como a maioria das commodities, com exceção de algumas poucas ali, como o café e o minério de ferro, as outras possuem Incoterm FOB, que é o Free On Board, que é livre dentro do navio. Então, a cotação da Bolsa mais o prêmio é como produto dentro do navio. Isso falando de soja e milho, principalmente aqui no Brasil. Para você ter o preço no interior, você volta descontando a logística para o interior. Sempre que o preço de exportação estiver pagando melhor que o mercado doméstico, esse produto vai para exportação. Então, o PPE, ele atua como um piso de preços.
Porque se o mercado doméstico estiver pagando abaixo do PPE, esse produto vai para exportação. É o caso do milho, por exemplo. Vamos usar alguns nomes aqui só como referências. A Impasa ou a FS, que são gigantes lá, mudaram o mercado lá na região centro-oeste para a fabricação de etanol. Se elas estiverem pagando no milho lá R$40, por exemplo, e uma trading que faz a exportação, como a Bunge, a Cofco, Cargill, a ADM, qualquer uma dessas, estiver pagando R$43, por exemplo, no milho na região, esse milho vai para exportação. Então, essas empresas acabam elevando o seu indicativo de compra para poder conseguir comprar o produto e fazer o processamento. Então, isso é PPE. Piso de preços no Brasil, liquidados através, com paridade no preço de exportação. Por isso que nesse momento nós estamos falando que o milho está sofrendo pressão da paridade de exportação, é porque Chicago está sustentado, mas o dólar caiu e o prêmio de exportação do milho também caiu. Inclusive, para julho, ele já está 15 abaixo de Chicago. Então, na formação de preço, o PPE empurrou para baixo as cotações, o mercado doméstico tem um piso mais baixo. Aí o que acontece? As cotações caem, e isso que acabou influenciando na B3, por isso que nós vemos preço na B3 ali na faixa de 67, 68 reais. O PPI já é o preço de paridade de importação. Ele também é usado bolsa de cargo e um prêmio de exportação, só que lá na origem. Então, o Rio Grande do Sul vai comprar milho. Ele vai fazer o seguinte cálculo: eu compro milho do Paraná ou da região centro-oeste, ou eu compro milho do Paraguai ou da Argentina. Então, ele vai fazer o cálculo de importação desse milho, bolsa de cargo, prêmio do Paraguai ou da Argentina, frete internacional, a nacionalização desse produto e o transporte até a origem. Vamos pegar a BRF, por exemplo, ali em Chapecó, Santa Catarina. Ela cotou o milho da Argentina com Chicago a $5,50, um prêmio de exportação de 50, $6 o bushel. Traz para o Brasil, nacionaliza e leva esse milho até a sua fábrica ali no oeste de Santa Catarina. Supostamente R$70 a saca. Ela vai comparar com o milho da região centro-oeste. Vamos imaginar que também esteja R$70 ou R$69. Então ela compra no mercado doméstico. Se estiver 75 da região centro-oeste, ela já vai importar. Ela já não vai comprar no mercado doméstico. Então o PPI ele atua como um teto de preços. Ele acaba limitando os preços. Porque se a importação estiver mais barato, o comprador faz essa aquisição no mercado internacional. Se o mercado doméstico estiver mais barato, ele compra no mercado doméstico. Por que eu quis explicar para vocês isso? Porque a nossa soja, já vamos compartilhar a tela aqui, e eu quero trazer os prêmios de exportação da soja para vocês. Nós vemos que os preços estão estáveis entre o fechamento da semana passada e o fechamento de hoje. Então, para maio, está 200 pontos abaixo. Maio já está aí, não tem espaço, não vai conseguir embarcar novo em maio. Vamos pegar o mês de julho, que é quando tem uma janela relativamente possível de embarque, é onde vai confrontar com o milho. No Brasil, em Paranaguá, a soja está com prêmio de 125 abaixo. E nos Estados Unidos está 72 acima. Então, nós temos uma diferença aqui de praticamente $2 por bushel, ou 200 centavos de dólar por bushel, abaixo da Bolsa de Chicago. Como o norte-americano ele tem uma possibilidade de comercialização melhor que a do Brasil, porque no Brasil, se o prêmio está abaixo, eu só posso vender ou não vender. Se ele estiver sazonalmente abaixo da média histórica, eu não vendo. Se ele estiver acima da média histórica, eu vendo. O produtor norte-americano tem uma escolha a mais. Se o prêmio estiver abaixo da média histórica, ele vende na bolsa e vai para a entrega física do produto. Se estiver acima, ele negocia no físico com o seu comprador. Então, ele tem 3 estratégias possíveis de comercialização. Eu vendo no mercado físico, eu vendo na bolsa ou eu não vendo. Nós não temos a possibilidade da bolsa.
Então, quando hoje o americano está fazendo o cálculo, a esmagadora norte-americana ou a trading norte-americana está fazendo o seu cálculo, é mais barato comprar a soja brasileira do que comprar a soja norte-americana. Então, na semana passada foi feito um anúncio que ele comprou 2 barcos aqui do Brasil, que sairão ali de Santarém, no norte do país, e algumas empresas que esse é o trabalho do trading profissional, está arbitrando entre o prêmio do Brasil e o prêmio do Golfo. Aqui é long Brasil, short Estados Unidos, quando nós falamos de soja, por causa desta diferença do prêmio aqui. Então ele compra no Brasil e vende a soja norte-americana devido a esse desconto. Nós vemos o gráfico de sazonalidade aqui, como estão baixos os nossos prêmios de exportação. Muito, muito baixos, realmente, impossível de comparar até mesmo com o início do ano passado, que devido à quebra de safra fez esse movimento aqui de alta dos prêmios, que eles chegaram a operar acima de 150 pontos em relação a Chicago. Agora nós estamos trabalhando a 200 pontos abaixo. Outro fator que eu recebi muitas perguntas lá, e é o consenso da internet, vale a pena eu segurar o grão para eu vender lá na frente esperando uma melhora de preços? Eu acho perigoso, eu tenho que fazer um cálculo por causa desta curva aqui. Esta curva laranja, eu não vou entrar em valores, eu vou mostrar só o formato. Esta curva de laranja é o custo de carrego do spot, do à vista. Então, nós vemos que o preço aqui está R$ 140 nessa praça que eu fiz o cálculo. Se eu segurar a soja hoje pelo custo de carrego, ela deveria valer 154, por exemplo, lá em outubro, 152 lá em setembro, que é onde eu vi uma galera dando call de venda para segurar para vender nesses preços. Quando eu uso a formação de preços utilizando os referenciais destes meses, eu já vejo que o preço teórico, que é a linha verde, já está mais alto do que o custo de carrego. Então, olhando essas duas curvas aqui, é melhor ou menos pior eu vender a termo, usando já esse referencial. Porque se eu for carregar, eu vou receber um valor mais baixo. E agora vem outra treta aqui. A linha azul é o custo de carrego para venda a termo. A linha laranja é o custo de carrego para não vender, ou seja, é o long basis, eu comprado no grão e esperando valorizar, e a curva azul é o short basis a termo, ou seja, eu vendi a termo. Olha quanto que a soja nessa praça, que hoje está a 143, 144 reais, teria que receber uma oferta, por exemplo, para setembro para valer a pena, 163 reais. Ou seja, tem que valorizar praticamente 20 reais para empatar dinheiro. Para empatar dinheiro, não é para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, teria que estar acima de 164 reais se você vender para entregar em setembro. É possível? É. O problema é o seguinte: olha a curva de futuros da soja. Ou seja, o vencimento setembro, que hoje está cotado a setembro aqui, ó, a 13 dólares e 5 bushel, teria que superar os 14,87 do vencimento spot, ou seja, teria que subir quase 190 pontos, ou $1,97 por bushel, simplesmente para igualar, e o prêmio e o dólar teriam que ficar no mesmo, ou seja, o dólar tem que subir, porque pelo custo de carrego do dólar, opa, só um segundinho aqui, pelo custo de carrego do dólar, o dólar fechou na sexta-feira a R$ 5,05. Setembro, nós estamos falando de maio, junho, julho, agosto, setembro, 5 meses à frente, um carrego de 5,19. Então, lá para você esperar e valer a pena, lá na frente, Chicago teria que estar acima de 14,87 e o dólar teria que estar acima de 5,19 para você empatar dinheiro. Então, é o que a gente fala. Cuidado com certos comentários que podem te induzir ao erro nessa questão. Então, esse foi um pequeno, quase que um cursinho sobre soja e milho, PPE e PPI. Como que estão as bolsas? Ah, bem lembrado, ó, o Márcio colocou aqui, ó, banco pagando 160 na saca com juros de 16% a 18% ao ano. Bancos estão oferecendo empréstimos com essas taxas de entre 16% e 18% ao ano para você segurar a soja.
Mas faça um cálculo, você adicionando, ou melhor, vamos fazer esse cálculo para vocês verem o enrosco, que é isso daqui. Se eu coloco aqui, eu já tenho um custo de oportunidade da Selic de 13,75, certo? Então vamos adicionar 16% ao ano para não ser muito exagerado com os 18% ao ano. Ele vai dar um juro mais o custo de oportunidade de 30% ao ano. Olha como abriu esse spread, ou seja, a soja que hoje está R$ 146 aproximadamente em Paranaguá, para valer a pena você pegar o empréstimo e vender lá na frente, se você receber um indicativo para setembro abaixo de R$ 172, você está tendo prejuízo. Entenderam a lógica, né? Então, vamos tomar cuidado com relação à comercialização. Então, já falei para vocês, Estados Unidos comprando aqui, prêmio, paridade de exportação, paridade de importação. Como que as cotações estão começando hoje? Indo para a Bolsa de Chicago, o trigo subindo quase nada aqui, o vencimento maio já vai para o aviso de entrega, vencimento julho, que já é a temporada nova nos Estados Unidos, alta de 0,22% a $6,74. O milho está operando misto, chegou a subir um pouquinho aqui, a gente vê por um pavio, aqui chegou a operar na máxima, aqui a 6,67, nesse momento $6,60 ao bushel, queda de 0,41%. O que pode acontecer? Tá uma treta grande lá na região do Mar Negro. Hoje saiu esta notícia, que é o destaque da Reuters, saiu há 6 minutos atrás, que o trigo sobe com a ameaça da Rússia acabar com o pacto do Mar Negro. Tem várias notícias nesse sentido. Aqui, ó, o Medvedev, que foi ex-presidente russo, lá um dos braços direitos do Putin, que tem um monte de braço direito lá, o Lavrov talvez seja o maior deles, diz que a Rússia poderá cancelar o acordo do Mar Negro esta semana se o G7 avançar com proibição de exportações. Então ele fala aqui que o grupo dos países mais ricos do mundo, os 7 países mais ricos do mundo, está considerando uma proibição quase que total das exportações. Eles vão fazer uma lista, vão haver só alguns produtos dentro desta lista que vai ser permitido as exportações, e eu acredito que vai ter só grãos e talvez fertilizantes nessa lista, mas gás natural, petróleo, derivados do petróleo, commodities metálicas e outros produtos manufaturados, esqueçam, o G7 deve proibir. E a Rússia vai retalhar se houver esse novo embargo. E eles ameaçam já começar a bloquear os embarques, as nomeações de navios que estão acontecendo. No domingo, o G7 pediu a extensão, a implementação total e a expansão do acordo, mas do outro lado está querendo colocar novos embarques com relação à Rússia. Então o mercado trabalha um pouco apreensivo, monitorando essa semana. Soja, óleo de soja caindo 0,32%, farelo subindo 0,45% e a soja trabalhando mista. O vencimento spot que vai por aviso 14,89 e o próximo vencimento julho 14,51. Veja que há quase 40 pontos de spread entre um e outro. Para agosto, praticamente 100 pontos de spread e para setembro, mais de quase 190 pontos de spread. Então, cuidado realmente na comercialização. Vamos dar uma olhadinha na curva de futuros aqui. O que aconteceu na sexta-feira que os preços caíram tanto? O USDA divulgou relatório de vendas semanais e olha as vendas de soja, apenas 100 mil toneladas, porque o Brasil está muito barato. Então, se o Brasil está muito barato, ele acaba atraindo compradores para cá. Inclusive, foi anunciado a venda de 40 barcos para a China. Ou seja, a China está comprando soja no Brasil, Estados Unidos está comprando soja no Brasil e a Argentina está comprando soja no Brasil. Para você ter uma ideia de como a soja nossa está barato. Então, um número muito fraco de vendas novas para exportação empurrou os preços para baixo. No milho, 734 mil
toneladas foram as vendas líquidas, 312 mil as vendas novas. Milho também está com a demanda, reduziu bastante a demanda lá nos Estados Unidos, porque o Brasil também está barato. Quando eu trago as planilhas de competitividade entre as origens, nós vemos que o Brasil aqui é a origem mais barata do ano, com exceção da Ucrânia, mas a Ucrânia possui muitos problemas lá, por isso que os preços estão em desconto. Mas o Brasil ele é muito mais competitivo até dezembro, que é a entrada da safra norte-americana contra os Estados Unidos. O que eu acredito? Que a demanda já vem para cá. É só nós termos safrinha para exportar que a demanda vem para cá devido a isso daqui. Prêmio de exportação para julho aqui no Brasil, 15 pontos abaixo de Chicago. Enquanto nos Estados Unidos, para julho, está 75 acima. Então, nós estamos falando de 90 centavos de dólar por bushel, mais barato que os Estados Unidos. Estados Unidos vendendo a 270 o seu milho FOB e o Brasil a 234. Aí não tem como competir com relação a isso. Então, esse é o cenário. Na B3, pressão no milho. O milho safrinha nosso, R$ 66,63 a saca. Na última quinta-feira, já que sexta foi feriado, uma queda de 2,89%. Vocês não podem falar que não sabiam deste risco aqui, porque era um dos pontos que vinha batendo forte, era a queda. Olha a velocidade da queda. E no dia 16 de março, estava R$ 87,00 a saca. No dia 20 de abril, ela fechou em R$ 66,94. R$ 20,00 de queda. O problema, como comercializar agora que não tem espaço? Aí se precisa de uma estratégia adequada. Dólar no Brasil caiu na última quinta-feira, 5,04. Petróleo hoje caindo um tasquinho, 0,34. Eu acredito que é fazendo aquele velho movimento sazonal de preços que vocês já conhecem, né? Que é esse movimento aqui, talvez olha que engraçado, dia 24 de abril, na média dos últimos 5 anos é quando o petróleo faz esse movimento de queda. Sobe um pouquinho, faz mais uma queda. Mas agora, no comecinho de maio, começa o movimento sazonal de alta. É aqui que eu acredito na alta. Esse é o movimento. Vocês vão ver que a queda foi por preocupações com relação à demanda, juros norte-americanos e tudo mais. Açúcar subindo também, 25 centavos de dólar por libra-peso, o primeiro vencimento, o spot, julho, 24,50. A área de milho do Brasil, a menor dos últimos anos aqui, segundo o relatório da Conab. A área foi para 8,2 milhões de hectares contra 8,34 milhões do ano passado. A moagem vai ser muito maior, porque ano passado nós tivemos aquelas geadas de 2021 que acabou atrapalhando, ok? Então, esse foi a primeira hora do agro de hoje. Pessoal, vamos dar o like, por favor, ali, porque é a maneira que o canal entende que relativamente tem alguma serventia o conteúdo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ó, Marcos, o setor produtivo sempre sendo penalizado eficiente, não faz boas produção, do preço cai. O banco vê uma oportunidade de ganhar dinheiro, não perde, exatamente. Quando teremos curso na BMC de novo? Eu estou indo para São Paulo hoje, Antônio, e vou falar lá com o pessoal da BMC, provavelmente no comecinho de julho. Bom dia. Com uma safrinha boa, Estados Unidos indo comprar no Brasil, o preço da B3 deve subir? Não. Porque se os Estados Unidos estão comprando no Brasil a soja, que aqui B3 a gente fala do milho e soja de Bolsa de Chicago. Se os Estados Unidos estão comprando aqui, aumenta a oferta no mercado doméstico. Além de ter um menor volume de compras no derivativo da Bolsa, você tem um volume de short na Bolsa, e isso pressiona o PPE para baixo, ok? Então, isso aí, pessoal. Obrigado a todos. Voltamos amanhã no Primeira Hora do Agro.